Processei o garotinho, criminalmente, civilmente, ganhei, tá? Ele foi condenado a 1 ano e 4 meses, o garotinho, mas numa época me abalou. O Pimentel queria foder a polícia, não porque eu tive muita mágoa com a polícia mesmo, mas foi um período da minha carreira, período determinado, num governador específico, que eu tive mágoa mesmo. Eu tive muita mágoa, tomei 90 dias de cadeia disciplinar e tal. Fui acusado de uma sacanagem, que só esse cara pode me defender. Disseram que eu me mijei numa operação no Alemão. Foi ele que foi me tirar do Alemão. Escuta uma coisa, cara. Lembra disso? Escuta uma coisa. Isso nunca foi questionado aqui por mim, Sim. tá? Quando você esteve aqui. Mas já me questionaram porque eu nunca te fiz essa pergunta. E aí, eu falei, cara, eu vejo o Pimentel com a capacidade de oratória de tratar cada tema que só ele consegue, na profundeza que ele entrega conteúdos aqui no canal. E eu acho isso muito mais relevante do que tentar trazer o convidado para uma cena de desconforto ou até de diminuir o tamanho dele na polícia e o que ele representa. Então, assim, eu nunca dei mérito para esse caso por isso. Mas já fui questionado. Por que, então, que eu nunca te perguntei vamos isso? Vamos lá, vou falar aqui pro teu público, 5.000 pessoas. Que bom que esse cara tá aqui. Não tinha combinado com ele, não fiz briefing com ele. Fomos resgatar um carro roubado no Alemão. Eu não era do BOP, eu era do 16º Batalhão. Primeiro, o que estava na informação que rolou, eu vou chamar de fake news, mas não tinha fake news na época, que eu estava numa operação, que eu me mijei e que meu comandante, Coronel Venâncio Moura, arrancou minhas insígnias. Tá? Foi isso que foi colocado no blog do garotinho. Tipo, padrão, aquela cena de Tropa de Elite, tira essa farda que tu não merece. Exato. Aí, algo assim. Vamos lá. Eu nunca entrei numa favela na minha vida com o Coronel Venâncio Moura, sabe? Eu tenho maior admiração por ele, carinho por ele, respeito, mas nunca trabalhei com ele em operação nenhuma. Nunca aconteceu isso. Trabalhei com o Moura alguma vez, Batista? Não. Eu estava numa operação 16º, recuperando um carro, 6 da tarde, anoiteceu, uma equipe de 7 policiais, fomos cercados, um cabo que estava sob o meu comando foi atingido, o Cabo Nobre, infelizmente morreu. Foi uma tragédia para mim, me abalou muito. Um cara que pela manhã, Glauber, chegou para mim e falou, Pimentel, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Assim, pela manhã, um sol lindo, Glauber. Ele falou, eu falei, por quê? Porque eu voltei para Jesus e voltei para minha esposa. Olha que coisa de louco. O cara de manhã, 10 da manhã, fala isso para você. Aí 7 da noite ele tá morto, com um tiro no pescoço. E aí, segundos depois do colega ser baleado, eu entrei num botequim, a gente não podia usar celular, a polícia militar proibia o uso de celulares. Eu peguei um orelhão no botequim, entrei no botequim, não vi um bandido pulou para dentro do balcão, o bandido achou que eu estivesse atrás dele, não viu, mas peguei o telefone e liguei pro Batista, porque é o telefone que eu tinha. Batista, tô cercado, tô no Alemão, na rua tal, papapá, e não tem munição, tô fudido, tem um colega baleado. Liguei pro Venâncio Salvo Moura, viu? Ele te ligou, o Coronel Venâncio te ligou, Foi. né? E eu tô vendo na RJTV, na televisão, o jornalista do RJTV, o Elter Duarte, dizendo assim, ó, nesse exato momento tem uma equipe 16º cercado no Alemão e um policial tá baleado. Como é que ele sabia disso? A Rede Globo tem aquela escuta, né? E a gente tinha lançado no rádio, ó, estamos cercados e tal. E eu tô vendo a notícia da minha equipe cercada. Eu não sei como, o Glauber, em meia hora a equipe tava lá embaixo na Plus Vita, né? Tava o Batista lá embaixo. Uma cacetada de viatura da polícia, mas só o BOP entrou. Mas ninguém entrou, só o BOP entrou. Então, porra, eu vejo os caras que estavam lá, Pimentel encagaçado e tal. Irmão, só quem subiu aquele dia foi o Batista e aquele outro coronel também, o que comandou o 6º Batalhão, ele subiu também, aquele comandante, comandou o 6º, não, comandou um coronel, gente boa pra cacete, de coronel da PM. Tava no 17 na época, foi em apoio. Eu sei, mas eu lembro do BOP. Na época era tenente também, igual você. Não, era coronel. Coronel. Lembrar o nome dele. Porra, eu sei que tem um cara que me critica em rede social. Falei, rapaz, deixa de ser mentiroso, tu não subiu, cara. A equipe que subiu foi o BOP, porra. Para de falar que você subiu. Fui lá resgatar o Pimentel. Falei, foi porra nenhuma, rapaz. Tu tava lá embaixo. Só quem subiu naquele dia. Meu irmão, uma porrada de viatura lá embaixo pra subir. E só o BOP subiu.
E o BOPE subiu com uma equipe do GAT do 17 ou do 22, Batista. Foi, acho que do 22. Do 22. Era Esqueci o comandante do 22 que subiu. Era o comandante. Comandante do 22 que subiu, esqueci o nome dele. Ele subiu mesmo. Esqueci o nome dele, eu acho que ele faleceu. Ele subiu, esse cara subiu. O resto não subiu. E aí, camarada, porra, processei o garotinho, criminalmente, civilmente, ganhei, tá? Ele foi condenado a 1 ano e 4 meses, o garotinho. Mas isso me abalou pra cacete. Hoje em dia não me abala mais, não. Mas na época me abalou. Eu pensei que você tivesse me perguntado sobre isso. Nunca me perguntou sobre essa porra. Não, nunca perguntei, irmão. Agora, é bom você falar que a nossa audiência talvez não tenha ouvido isso em outro lugar e ouviu agora. Isso foi postado pelo garotinho? Essa parte eu não entendi. Ele tinha um blog. Né? Ele tinha um blog. O garotinho não me perdoava, papo. Mas isso foi depois... Do Tropa de Elite. Depois do Tropa de Elite. Então repercutiu uma coisa lá atrás, é isso? Cara, eu nunca disse que o governador do Tropa de Elite era o garotinho. Por algum motivo, o garotinho... Não, eu nunca disse isso, porra. Tropa de Elite é uma obra de ficção, porra. Né? Eu nunca disse isso. Isso foi você entendeu como uma forma de retaliação para tentar denegrir a tua imagem, cara, diminuir... Eu conversei com o garotinho uma vez, o garotinho falou pra mim uma vez, falou, Pimentel, não tinha nada a ver contigo, era contra a Rede Globo. Porque eu tava na Rede Globo na época, né? Sim. E, cara, assim, mas, porra, foi muito pesado, viu, cara? Apanhei muito nessa época, dessa geração aí, viu? Apanhei muito mesmo, assim, assim, quem podia me defender nessa época era o Batista, era o próprio Coronel Venâncio. Eu fui depor isso em juízo. O Venâncio foi depor também. O Venâncio chegou, o Venâncio Moura comandou o BOPE, foi em juízo. Nunca trabalhei com Pimentel na minha vida. Isso não aconteceu. Sabe? Isso foi inventado, né? Assim, Agora, da onde partiu tudo isso? Quando eu saí da operação, eu liguei pra família do policial. Essa porra que a gente não fala, viu, Glauber? É o pior da nossa carreira. O Batista já fez isso várias vezes. Com certeza o Novo fez também, com certeza o Blas fez, com certeza o Nunes fez, com certeza o Irá também fez. O pior, quem não fez isso, não sofreu. É ligar pro familiar do policial, pra mãe, pra esposa, pro pai, pra dizer que o colega morreu. Eu fiz isso do BOPE umas 3 vezes. E eu desenvolvi até uma técnica, tá? Sim, pra ligar. Aí saí do BOPE, liguei pro pai do policial e o pai do policial falou, eu tô assistindo televisão aqui. Foi meu filho, né? Eu falei, foi, né? E saí dali, fui dar uma parte, né? Porque você não vai pra casa, né? Tá maluco, você vai pra casa. Fui dar uma parte sobre a morte do policial. E dei uma parte emocionada, meu irmão. Falei que a operação era desnecessária, não tem por que recuperar um carro à noite, cara. Nada justifica você mandar uma equipe de pais de família. Deixa o carro lá, porra. O carro tem seguro, né, meu irmão? A vida humana, a vida do policial é coisa mais importante. Mesmo que não tenha, né? Deixa pra lá. Carro, né? porra. Sabe? Deixa um carro, porra, né? O comandante da minha unidade já partiu também, né? O cara que terminou a operação. Então é chato falar, mas ele disse pra mim que já tinha ligado pra proprietária do carro, informando que o carro dela já tinha sido... a equipe nossa está recuperando o carro e tal. Era o Megane. O carro desceu todo furado, meu irmão. O carro tomou tiro pra cacete. Tava... E o dono do carro deve ter ficado puto ainda. Era uma dona do carro, era uma senhorita. Recuperou meu carro todo furado, né? Aí, né? Perdeu o policial. E, cara, aí foi uma, assim... uma besteira, assim. Se a gente esperasse, assim, no dia seguinte pela manhã, a gente recuperava o carro. E mais, se você chegasse para um morador e falasse assim, cara... porra, não tô falando pra desenrolar nada com vagabundo, não, que não tem nada de desenrolo, não. A polícia vai lá pegar o carro. O bandido retrai. Pra que ele vai enfrentar a polícia pra de um carro? Pô? Tá doido? Sim. É isso? Porra, então a polícia vai entrar aí e vai recuperar o carro. O cara vai retrair. Cara, tu falou que não era nada contra você, mas acabou que tu carrega isso aí quantos anos, né? Carreguei isso. Até hoje. Cara, hoje não, porque graças aos podcasts... O primeiro podcast que eu tratei isso foi de um policial, do Ramos, que abandonou o podcast, o Cop Ramos, né? Ele saiu do podcast. Foi o primeiro podcast que eu tratei isso. E depois eu fui falando isso repetidas vezes e tal. Aqui eu achava que eu tinha falado isso, Globo. Sinceramente. Não. Se você não perguntou pra mim, pô, tu devia ter perguntado.